Graça e paz. Meu nome é Patrícia e vamos dar início à nossa leitura da Bíblia em ordem cronológica. Deuteronômio, capítulo 26. Os primeiros frutos e os dízimos. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança e dela tiverem tomado posse e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo o que produziam na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente do altar do Senhor, o seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente e ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiam, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, e o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso, o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu a esta terra, terra onde há leite e mel com fartura. E agora trago os primeiros frutos do solo, que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvam-se perante ele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entregue-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Depois digam ao Senhor, o seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo o que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto. Nada retirei dela enquanto estive impuro, e dela não ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, o meu Deus, fiz tudo o que me ordenaste. Olha dos céus da tua santa habitação, e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde há leite e mel com fartura. Exortação à obediência. O Senhor, o seu Deus, lhes ordena hoje que sigam esses decretos e ordenanças. Obedeçam-lhes atentamente de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vos declararam que o Senhor é o seu Deus, e que vocês andarão nos seus caminhos, que guardarão os seus decretos, os seus mandamentos e as suas ordenanças, e que vocês lhe obedecerão. E hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Ele declarou que lhes dará uma posição de glória, fama e honra, muito acima de todas as nações que ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme ele prometeu. Deuteronômio capítulo 27. O altar no Monte Ebal. Moisés, acompanhado das autoridades de Israel, ordenou ao povo: obedeçam a toda essa lei que hoje lhes dou. Quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, levantem algumas pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todas as palavras desta lei, assim que tiverem atravessado para entrar na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Terra onde há leite e mel com fartura, como o Senhor, o seu Deus, os seus antepassados, lhe prometeu. E quando tiverem atravessado o Jordão,
Levantem essas pedras no Monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-na-nos com cal. Construam ali um altar ao Senhor, o seu Deus, um altar de pedras. Não utilizem ferramenta de ferro nas pedras. Façam o altar do Senhor, o seu Deus, com pedras brutas. E sobre ele ofereçam holocaustos ao Senhor, o seu Deus. Ofereçam também sacrifícios de comunhão, e comam e alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus. E nessas pedras que levantarem, vocês escreverão com bastante clareza todas as palavras dessa lei. As maldições proferidas do Monte Ebal. Então Moisés, tendo ao seu lado os sacerdotes levitas, disse a todo Israel: façam silêncio e escute, ó Israel. Agora você se tornou o povo do Senhor, o seu Deus. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, e siga os seus mandamentos e decretos que hoje lhe dou. No mesmo dia, Moisés ordenou ao povo: quando vocês tiverem atravessado o Jordão, as tribos que estarão no Monte Gerizim para abençoar o povo serão Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E as tribos que estarão no Monte Ebal para declararem maldições serão Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. E os levitas recitarão ao todo o povo de Israel em alta voz: maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem desonrar o seu pai ou a sua mãe. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem mudar o marco de divisa da propriedade do seu próximo. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem fizer o cego errar o caminho. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem se deitar com a mulher do seu pai, desonrando a cama do seu pai. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem tiver relações sexuais com algum animal. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem se deitar com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem se deitar com a sua sogra. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem matar secretamente o seu próximo. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem aceitar pagamento para matar um inocente. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem não puser em prática as palavras dessa lei. Todo o povo dirá: amém. Reflexão. Nessa lista de 12 maldições aparecem situações ou atitudes que ou acontecem em segredo, versículos 15 ao 24, ou são difíceis de comprovar perante um juiz ou outra autoridade. A palavra maldito deixa claro que Deus condena e castiga também essas ações e atitudes. Ao dizer amém, o povo deixa claro que compreende e concorda. Como viúvas, órfãos e estrangeiros deveriam ser tratados pelo povo de Deus? A comunidade do povo de Deus na Israel do Antigo Testamento era responsável pelo bem-estar de viúvas, órfãos e estrangeiros. Deuteronômio 27, verso 19. Os israelitas deviam representar o Deus justo a quem serviam e sempre lembrarem-se de que tinham sido um povo escravizado e indefeso no Egito. Deuteronômio capítulo 10, verso 17 ao 19 ao 24. Uma vez que muitos se beneficiaram com a graça de Deus, como eles poderiam ignorar os direitos e as necessidades dos mais vulneráveis que viviam entre eles? Toda a sociedade tem estruturas sociais que se separam os poderosos dos fracos e os privilegiados dos desfavorecidos. Essa era a realidade de Israel do Antigo Testamento, apesar de sua constituição original e de sua comissão como um povo santo. Juízes e demais autoridades encarregados do cumprimento da lei podiam favorecer indivíduos por meio financeiros, posição social elevada ou influência na comunidade, especialmente quando esses indivíduos ofereciam subornos. No entanto, Deus não pôde ser subornado nem mostrar parcialidade. Os ricos e os pobres, os poderosos e os fracos, os grandes e os pequenos, são todos iguais aos seus olhos. Os responsáveis pela aplicação da lei em nome de Deus devem ser escrupulosamente honestos e justos no exercício de sua função. A justiça que foge do padrão divino não é a verdadeira justiça.
e os responsáveis por sua corrupção podem esperar a retribuição perfeita do juiz de toda a terra. Os profetas de Israel compreendiam a necessidade de igualdade e de justiça e muitas vezes reivindicavam esses princípios na prática da vida comunitária e nacional. O Novo Testamento também apela para o tratamento adequado aos pobres e aos desfavorecidos e fala do descontentamento de Deus quando eles são negligenciados. Mateus capítulo 23, verso 23, 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 ao 10 e Tiago capítulo 2, do 1 ao 7. Finalizamos mais uma leitura da Palavra de Deus em ordem cronológica. Deus abençoe e até a próxima. Audiobook Surpreendidos pelo Reino.